Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e eu acabei de ler É Isto um Homem, de Primo Levi. E eu vim aqui para conversar com vocês sobre esse livro que é um primor, né? Para não perder o trocadilho. Bom, vou dizer para vocês, eu já tinha ouvido falar desse livro há algum tempo. No entanto, eu nunca tive grande vontade de ler, até que na Prime Day falei, acho que eu poderia ler. E eu tinha até esquecido, de fato, quais eram motes, né, tudo da história, e eu nem tinha me tocado, inclusive, das listras da capa, nem nada do tipo. O livro chegou e eu lembrei que é um livro que vai falar da experiência pessoal de Primo Levi num campo de concentração em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Auschwitz ao fundo, o trilho do trem e o pijama listrado na capa. É bem simbólico e às vezes a gente esquece do simbolismo que isso aqui representa. Bom, o Primo Levi, então, vai ser um habitante de Turim que nasceu em 1919, ou seja, ele tinha, durante o começo da Segunda Guerra, que começou em 39, 20 anos. E ele é, é um, era um judeu italiano que lutou na resistência contra os fascistas e ele foi pego então pelos alemães e foi levado para os campos de trabalho forçado. E aqui nesse livro, que é já uma obra-prima da literatura contemporânea, como diz na contracapa, mas também pelos autores da crítica e tudo mais, esse livro difere, vamos dizer assim, de outros que falam sobre a Segunda Guerra, principalmente porque Primo Levi aqui vai trazer a vivência dele e também a sua visão filosófica e política sobre o homem, principalmente em relação ao contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente sempre vai se fazer essa pergunta: é isto um homem? É um título um tanto interessante e ao mesmo tempo extremamente reflexivo. Bom, vou falar então da história deste livro para vocês. É isto um homem começa com o Primo Levi dizendo as condições nas quais ele foi capturado e que ele foi posto junto com um grupo grande de judeus italianos num vagão de carga e ele ficou vários dias sem informação alguma dentro desse vagão, ora andando, ora parando. E ele chega então em Auschwitz. Ele não fica bem em Auschwitz, ele fica em alguns daqueles campos conglomerados. Auschwitz era uma coisa muito grandiosa. Mas ele fica por ali e ele chega e o primeiro grande soco no peito é que ele vai contar pra gente que ele desce pro lado certo. Na verdade, por muito tempo, você meio que vivia ou morria no primeiro instante pela sorte. Então eles chegavam no campo, se descesse talvez para a direita ou para a esquerda, um dos lados ia direto para a fornalha e o outro ia para os campos de trabalho. Eles foram separados das mulheres, das esposas, da família, e eles passavam por uma triagem básica que percebia se eles tinham capacidade laboral ou não. Quem não tinha, a gente já sabe o destino, e quem tinha era então submetido à vida do campo. Uma coisa muito interessante que ele vai falar pra gente é que ele sobrevive principalmente porque ele vai para o campo numa época em que estava fácil, vamos dizer assim, já era o terço final da Segunda Guerra. Ali ele chega no campo em meados de 44 e a guerra acaba no primeiro semestre de 45.
e se encerra com as bombas ali em agosto. Mas a derrocada, vamos dizer, alemã já foi ali por maio. Então, ele chega, na verdade, em 43, mas no final de 43 ele passa um ano e a história vai se encerrar mais ou menos em janeiro de 45, que foi quando os russos chegaram em Auschwitz. Então, a primeira grande sorte dele, e isso ele vai falando com um pesar muito grande, é que ele chegou numa época boa, porque provavelmente ele seria executado sumariamente se ele tivesse chegado em 41, 42, por exemplo. Bom, outra coisa interessante é que ele era formado. Ele era um professor de química, um químico industrial, vamos dizer assim, e ele não teve nenhuma distinção dos demais. Na verdade, eles não tinham nem nome. Eles todos recebiam uma tatuagem com um número e eles, a partir daquele momento, eram representados por esse número apenas. Ele vai falar pra gente de como que funcionou a despedida das roupas deles, de como eles eram raspados, como eram controladas as pulgas que afligiam essas pessoas. E particularmente ele vai mostrando pra gente como que essa política, se é que a gente pode chamar isso de política, desumanizava essas pessoas. E aí, novamente, pensamos no título. É isto um homem? Porque qual que é a grande sacada desse livro? Ele vai falar pra gente que as pessoas... que o Holocausto ele foi uma destruição da personalidade humana desses judeus. Era uma nação que escolheu fazer com que essas pessoas não se sentissem mais pessoas. E a gente entende esse pesar dele. Não sei se dá para concordar, dá para discordar também, porque é uma vivência muito única de uma pessoa que resistia por resistir, não era resiliência, também não era esperança. Ele diz que eles viviam por viver. No campo, isso também é uma coisa bastante interessante, porque a gente está falando aqui no campo de concentração em 1944, 45, mas a gente consegue perceber isso, inclusive nos livros do Drauzio Varela sobre o presídio, que é basicamente quando pessoas têm sua liberdade cerceada, quando elas são desassistidas, cria-se uma etiqueta, uma ética própria daquele local. E aqui não é diferente. Apesar de eles serem totalmente recriminados em sair da linha, se eles não o fizessem, eles morriam de fome. A comida era muito escassa e eles tinham que dar jeitos de conseguir comida. Eu não vou falar dos detalhes, mas nós vamos ter aqui inúmeras passagens sobre como eles se vestiam e como a roupa dos judeus eram diferente das outras roupas, como os sapatos eram feitos para machucar. Nós vamos ter um passeio grande pelo campo de concentração e ele vai explicar para a gente que demora-se a se habituar a esse ambiente e que a pessoa nova no campo, ela morre muito fácil porque ela não entende ainda as regras, não entende como que se deve viver ali. E é muito triste, tudo muito triste. Ele diz, por exemplo, que eles tinham que roubar coisas uns dos outros, porque se eles não roubassem objetos, tudo, eles não sobreviviam. E ao mesmo tempo, era um ambiente de tanta opressão, de tanta violência, eles apanhavam por absolutamente qualquer coisa.
Eles trabalhavam horas extenuantes, trabalhavam em serviço que era basicamente carregar carga de um lugar para o outro, e eles apanhavam na marcha. Eles tinham contagem todos os dias e eles viviam inclusive momentos de seleção. E o que seria essa seleção? Eram as pessoas que não serviam mais para o campo e aí elas eram destinadas então às fornalhas. Esse livro vai trazer muitas expressões em alemão mesmo, por exemplo, Häftling, e várias outras, o Verstaden, que é entendeu, então ele vai trazer muita coisa que vai colocando a gente nesse ambiente, inclusive palavras que provavelmente o Primo Levi nunca esqueceu e que tem um significado muito maior para ele do que a gente poderia, do que qualquer léxico poderia mensurar. Bom, em determinado momento, aqui ele vai falar que ele teve sorte porque ele se inscreve para fazer uma prova de química para trabalhar no laboratório. E era uma prova de química orgânica oral em alemão. E ele, apesar de tudo ser contra, porque ele era italiano e era judeu, consegue passar nessa prova. E a partir daí ele tem acesso a um lugar aquecido, a um lugar em que ele tem menos contato com as outras pessoas, então em tese ele tem menos chance de adoecer por uma virulência, e um lugar em que ele tem acesso a pequenos furtos que vão melhorar a qualidade de vida dele. Nós vamos ter diversas menções a pessoas e amigos que fizeram parte da vida dele e que pode ou não existir de fato, mas aquela personalidade existiu. Ele captura esse espírito do campo, de como as pessoas trabalhavam, de como que elas viviam naquela região, e daí eu consigo muito fazer esses paralelos com os próprios livros do Drauzio, o Estação Carandiru. Ele vai contando uma mini biografia da pessoa e como que ela vive no campo. E aí, nas últimas 30, 25 páginas, nós vamos ter um diário, dia a dia, da sobrevivência deles à retirada forçada dos alemães do campo. Basicamente, no começo de janeiro de 1945, a Rússia, o fronte russo, estava muito soviético, né? O fronte soviético estava muito perto de Auschwitz e começaram bombardeios. E em determinado momento ficou, vamos dizer assim, impossível. Deixa eu fechar a janela. Foi impossível de continuar o serviço naquele lugar. Então eles abandonaram todos os que estavam doentes e, coincidentemente ou não, Primo Levi estava doente. E eles deixaram essas pessoas para morrer à míngua. E foram essas as pessoas que, vamos dizer assim, mais sobreviveram. Porque as que foram com os alemães foram todas executadas. A gente não tem ideia de quantas pessoas trabalhavam, viviam, digo, no conhecimento geral. Mas eles viviam em um batalhão de cerca de 10 mil pessoas, então era muita gente. Isso dos que estavam trabalhando, ativos, fora todos os que já haviam sido exterminados. Eles trabalhavam nas mais diversas áreas. É um livro que é angustiante de se ler. Nós sentimos muito do que ele conta. E, como eu disse, no final a gente vai ter dia a dia de como que essas pessoas doentes lidaram com aquilo. Então elas tinham disenteria, então elas faziam excrementos por todos os lugares. Era o auge do inverno na Alemanha, não havia água, não havia energia elétrica, não havia comida. E eles esperavam, dia após dia, a chegar os russos.
e eles chegam. E a gente termina o livro com ele falando que o Arthur reuniu-se com a sua família e o Charles começou a ensinar e nós trocamos longas cartas. Espero um dia revê-lo. Avigliana, Turim, dezembro de 45 a janeiro de 47. Bom, fica a recomendação desse livro para todos vocês. É um livro extremamente bonito. E veja, Primo Levi não publica esse livro de imediato. Na verdade, ele vai publicar o livro em 68, então 58. 13 anos pós o fim da guerra, porque ele demora muito para conceber e para exprimir tudo que ele deseja. É importante a gente ressaltar, e isso que eu quero deixar para vocês, que não é um livro que vai apenas relatar o que aconteceu aqui. Ele vai imprimir a opinião dele sobre como houve a desumanização dessas pessoas, a ponto de nós perguntarmos: é isto um homem? Bom, gente, eu vejo vocês num próximo vídeo. Quem sabe da Montanha Mágica. E é isso. Tchau, tchau.